Pelo visto, deu treta no mundinho das esposas troféis. Troféus? Esposas troféus. Gabriela Jacinto, vocês conhecem? Eu não lembrava. Depois eu fui ver que até eu já fiz uma pauta sobre ela aqui no canal. Quando eu fiz uma pauta de esposa troféu, mas esse vídeo eu acho que foi tão mal que eu nem lembro. Ela, querida, bombou algum tempo na internet falando sobre ser esposa troféu, né? Que é a esposa troféu? É aquela menina, aquela garota que é só... que não faz nada, que é bancada pelo marido. Inclusive, a gente já teve um debate aqui muito profundo, sobre se aquela menina que escolhe sair do trabalho para trabalhar só de dona de casa é esposa troféu. Na minha cabeça, não, né? Uma coisa é você ser do lar, doméstica. Outra coisa é você ser esposa troféu. Esposa troféu, literalmente, é aquela coisa que o cara cuida, dá dinheiro, não sei o quê, pra ela o quê? Ficar o dia inteiro no salão, fazendo unha, cabelo, maquiagem, lipoled. Porque ela é literalmente um troféu. É uma conquista daquele cara. Igualzinho a Lamborghini, que o Pinto Pequeno tem na garagem. Também tá ali a esposa troféu. Então, normalmente é isso. É essa coisa do homem tratar a mulher como o quê? Um objeto, né? E é um objeto que mostra para os outros homens, né? Porque o homem gosta mesmo de agradar outro homem, para mostrar para os outros homens o quanto ele é uma pessoa importante, querida e tudo mais, tá? Então isso para mim é esposa troféu. Se você tá em casa, tem que cuidar de filho, lavar roupa, lavar a louça, fazer comida pro maridinho quando chega, você não é esposa troféu, não. Você é de casa. Você é dona de casa, tá? Inclusive é um trabalho isso, né? E tudo certo, você quer ser o que você quiser, tudo certo. Mas algumas pessoas criticam muito essa coisa de esposa troféu, porque depois, menina, quando o troféu começa a perder o brilho, que tu passa ali o lustramóveis e o negócio não brilha mais, normalmente o cara, né, ele troca. Normalmente ele faz o que? O Leonardo DiCaprio. E o que aconteceu? Vou botar um vídeo aqui que vai resumir a situação, depois a gente vai ver os vídeos dela e depois a gente vai ver opiniões. Galera, às vezes a vida é difícil. Então tá. Não vou botar esse primeiro vídeo não, vou botar esse aqui do Sérgio Murilo, né, o nosso querido, que vai contar... Eu toda vez aqui... foi. Que vai contar aqui a história resumida e depois a gente vai ver os vídeos pra gente ver ela própria contando, tá? Gabriela Jacinto postou um vídeo dizendo que ficou grávida e na semana seguinte o marido dela levou ela para assinar uma união estável separando os bens. Para quem não conhece a Gabriela, ela posta a rotina dela aqui mostrando os cuidados dela com o corpo, os procedimentos estéticos que ela faz e a vida dela sendo uma esposa troféu. Só que ela contou agora que ela não é casada oficialmente, ela só foi morar na casa do noivo dela. Recentemente ela tinha anunciado que ela estava grávida, e agora ela diz que uma semana depois disso o marido dela levou ela para assinar uma união estável separando os bens deles. De acordo com ela, isso foi uma ideia do marido dela e de outra pessoa que ela nem quis citar o nome. E que foi porque ele queria e que pra ela tanto faz. Ela explicou que o documento que eles assinaram diz que as coisas dela são dela e as coisas dele são dele. Um não tem direito sobre as coisas do outro. Ela falou que esse negócio de uma carne só existe na internet. E que na casa dela é cada um por si. Como ela já tinha explicado, eles nunca se casaram, só são noivos. E que ela nunca teve vontade de fazer festa de casamento, porque ela acha bobagem gastar dinheiro com isso. Mas, segundo ela faria uma festa ano que vem. Nos comentários, muitas pessoas estão achando ela com um semblante triste e estão falando que ela está claramente chateada com a situação. Mas e o que acharam? Deixe aqui nos comentários. Gabriela Jacinto postou um vídeo dizendo que ficou... Que será, né, menina? Agora tá tudo certo. Agora tá ótimo. Pra quê? Quem se importa? Né? Ah, não. Você não quer ser... Vamos ver o vídeo, que eu quero ver o vídeo dela contando. Vocês entenderam, né? Ela era uma esposa troféu que bombou. Inclusive, eu achei aqui o vídeo que ela ficou famosa, que é esse vídeo aqui, ó. Tirei minha namorada do CLT, né? Que tem 7 milhões de views. Por que tá torto? Tem 7 Tirei milhões minha de namorada do CLT views. pela... Esse coisa. Cadê? Ah, agora foi. Aqui, ó. 7 milhões de views. Tá?
Tirei minha namorada do CLT. Tirei minha namorada do CLT pra ela ter uma vida de rainha. Ela trabalhava muito e ficava muito cansada. Aqui na minha casa ela cuida de mim e eu que sou o provedor. Ela não precisa fazer nada. A única coisa que ela precisa fazer é unhas, comprinhas e ir no salão. Ela adora de se cuidar, mas não tinha tempo. E agora meu nenenzinho tem tempo de fazer tudo que ela quer. Comprei uma casa, um condomínio, carro, pra ela ficar bem segura e poder ir todo dia na academia. Eu até contratei um personal novo pra ajudar ela. Ela treina 2 horas por dia com o personal. Eu dei pra ela somente uma missão, que é ir no mercado fazer compra pra nossa casa. E hoje, graças a Deus, eu opero na Bolsa de Valores, consigo ganhar muito dinheiro e consigo bancar essa vida de luxo pra ela que eu amo tanto. E na minha opinião, o homem tem que ser o provedor da casa. Tem uma coisa que me incomoda tanto aqui no vídeo Eu dei pra ela somente uma missão, que é ir no mercado fazer compra pra nossa casa. E hoje, graças a Deus, eu opero na Bolsa de Valores, consigo... O mega é mal colocado, né, amiga? Você vê aqui uma coisa, o mega tá na trança aqui. E essa parte de cima aqui é o cabelo original dela, né? Então, é que nem... sei lá, gente, o mega tá um pouco mal colocado, não acha? Porque aí tá aqui, ó, só o cabelo trançado e o mega solto aqui. O mega não, o cabelo aqui, o mega preso embaixo. Tá esquisito isso aí. Tá esquisito isso aí. Tá? Dá uma olhada aí na pessoa que tá fazendo mega. Consigo ganhar muito dinheiro e consigo bancar essa vida de luxo pra ela que eu amo tanto. E na minha opinião, o homem tem que ser o provedor da casa mesmo, bancar a vida da mulher, dar a vida que ela merece. Afinal, as mulheres são nosso bem mais precioso. Ela ainda está em fase de... Reparem essa frase. As mulheres são nosso bem mais precioso. Nosso bem. Bem. Nosso bem. Bem. Nosso bem mais precioso. Dentre todos os bens, bens que são o quê? Casa, carro, apartamento, roupa. O nosso bem mais precioso é a mulher. Ela é nossa companheira de vida? É a pessoa que a gente escolheu para estar junto? É o nosso bem mais precioso. O problema é quando o bem desvaloriza. Transição, né? Tá se adaptando a essa nova vida, mas garanto pra vocês que ela vai se acostumar logo logo, tá? Ah, e logo logo vai vir um novo integrante na casa, que é um cachorrinho que a gente comprou. Paguei R$7.000 nesse cachorro e ela gostou muito, e daqui 2 semanas ele tá chegando aqui pra alegrar Eu amei o quanto ele pagou no cachorro. Tipo, você paguei R$7.000 no cachorro. Quem se importa? Quem se importa? Casa. E esse cachorro foi um pedido dela, e como eu gosto de fazer todas as vontades dela, fui lá e comprei esse cachorro da raça que ela queria. Agora, se você quiser... Sabe o que dizem, né? O tamanho da porta é inversamente proporcional ao tamanho do pinto. A rotina da minha noiva troféu, me segue aí, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá? Então tá bom. Aí a querida postou recentemente um videozinho aqui, ó. Ela embuchou, né? Engravidou. De repente, o bem mais precioso, de repente tá dando teu apartamento, tua casa, de repente engravida de outro apartamento, de outra casa. Mas o bem precioso aqui fez isso, sim. Tá bom, gente? Tá bom. Hoje a gente vai no cartório. Acho que vocês estavam morrendo de curiosidade de saber o que eu fui fazer no cartório esses dias. E aí, hoje a gente vai lá. Mas basicamente o que é? A gente vai fazer uma união estável. Ai, gente, isso é a ideia do meu marido de mais uma pessoa que eu não vou expor, né? Porque eu sei que vocês vão atrás de tudo. Uma ideia, uma ideia. Então, tô indo. Esse cara, então bora. Por mim, tanto faz também. Eu que morro de preguiça de fazer as coisas, sabe? De ir nos lugares. Tudo que eu puder não ir nos lugares, eu prefiro. Ainda mais acordar cedo. Então, mas tá bom. Aqui na minha cidade só tem de manhã cedo. Então, tem que ir. E não precisa de testemunha, não precisa de casamento, nada. Eu tô passando maquiagem porque eu passo mesmo, porque minha base tem protetor. Então... tô arrumando porque eu arrumo mesmo. Cheguei em casa, já dei uma deitadinha, agora deixa eu contar pra vocês que você está curioso. O que é o nosso regime, né, que eles escolheram? Foi que cada um tem direito... eu não tenho direito das coisas do Thiago, o Thiago não tem direito das minhas coisas. Tudo que tá no meu nome é meu, tudo que tá no nome dele é dele. Entendeu? Então foi isso, que eu acho que você tá curioso pra saber isso, né, com certeza. Que eu adoro saber da vida dos outros, então eu vou lá e contar a minha. O que aconteceu? Eu vou terminar aqui. Aqui, ó. Isso aqui, esse vídeo aqui, eu acho que é a mesma coisa, né? Casamento. Eu e o Thiago não tem nada, né? Tanto é que a gente vai lá no cartório, porque eu só mudei pra cá e a gente não tem nada de casamento, nada de nada. Eu só
sou noiva, mas mais nada. Aí, casamento, na verdade, eu nunca pensei em casamento, sabe? Tipo assim, fazer festa, essas coisas. Eu acho muita bobagem gastar dinheiro com isso. Mas com meu filho, por exemplo, eu não tenho miserável de não, tá, gente? Eu gosto de fazer festa pra ele. Igual, por exemplo, eu fiz o chá notícia. Tenho vontade de fazer o chá revelação. Então... Calma aí, tem chá notícia? Mas como é que ele faz um chá notícia? Ele é surpresa? Porque se você faz um chá notícia, as pessoas já imaginam que você tá grávida, né? Como é que faz um chá que você... será que tem um papel assim dizendo tá grávida ou não tá grávida? Aí, né, azul é grávida, rosa não é grávida? Como é que funciona chá notícia? Vou fazer um contorno aqui no meu nariz pra diminuir. Eu vou de rapa assim mesmo. O cabelo tá sujo. O sobrancelha tá até escuro. Tá até branco de tanta base. Mas eu acho que eu faria um casamento ano que vem. No final do ano que vem. Vamos ver. Deixa eu só fazer um adendo nessa história toda. É importante o que diz a lei brasileira, né? Depois de um certo tempo, quando você está morando junto com uma pessoa, você não precisa casar com essa pessoa, ou você não precisa ter uma união estável, você não precisa oficializar nada. Mas depois de um certo tempo, se eu não me engano são 10 anos juntos, ou hoje em dia eu não sei se existe jurisprudência de tempo menor, mas eu sei que mais ou menos são 10 anos juntos, você já automaticamente se caracteriza como uma união estável. Tá? E o que é a união estável? Literalmente é você dizer você pode fazer uma união estável, né? Então você pode ir no cartório, aí você não precisa de testemunha, você não precisa nada, você só vai lá, leva a sua certidão de nascimento das duas pessoas, e aí você avisa, você bota lá, olha, temos uma união estável. Porque aí não é um casamento, mas tem certos direitos, né? Você passa a ter alguns direitos do casal, que basicamente é a mesma coisa do casamento. Você só não muda de estado civil, etc, etc. Aí, quando você vai fazer a união estável, né? Antes, voltando. Se você não faz nada, a união estável, ela já é existente. Se você entra na justiça, o juiz vai entender que vocês têm uma união estável, sim, senhora. E qual é o regime de divisão de bens? O que quer dizer? A maneira como você divide as coisas que vocês têm da união estável. Normalmente, a padrão, quando você não faz nada, é comunhão parcial de bens. Até onde eu sei, advogados, por favor, me corrijam. Comunhão parcial de bens é todos os bens que vocês construíram no momento, a partir do momento que vocês entram na união, dali para os bens anteriores, né? Os bens anteriores, né? Ah, eu tenho um carro antes de namorar ela, antes de casar com ela, antes de fazer a união estável. Esse bem é seu. Agora, a partir do momento que vocês dois juntos compram uma casa, compram um carro, fazem uma aplicação, tudo aquilo é dividido, caso vocês se separem, 50% para um, 50% para outro. Então, essa, se eu não me engano, ou é comunhão parcial de bens, ou é divisão parcial de bens. Mas acho que é comunhão parcial de bens. Comunhão que tem junção dos bens, tá? Entendeu? Então, automaticamente, o seu regime de divisão de bens é comunhão parcial de bens. Certo? Se você quiser uma comunhão diferente disso, o ideal é que você vá no cartório e faça a sua união estável. E lá na união estável você pode escolher outras divisões de bens, que é comunhão total de bens. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que você casa com aquela pessoa, que você começa a união estável com aquela pessoa, você divide 100% dos seus bens, inclusive os bens de antes do casamento, inclusive uma herança que você receber, sua mãe morre e deixa um apartamento, comunhão total de bens, a outra pessoa recebe 50%, tá? Ou você pode fazer divisão total de bens. O que isso quer dizer? Que em momento nenhum os bens do casal se misturam. Então, se você compra uma casa e a casa está no seu nome, aquela pessoa, quando separar, não tem direito a nada.
O que aconteceu com essa querida aqui, a grandíssima esposa troféu? Parou de trabalhar, parou de gerar renda para o casal. A partir do momento que começou a casar, a estar junto com ele, e ele tirou ela do CLT. Isso quer dizer, ele tinha uma renda, ela tinha uma renda, e aí o queridão resolveu juntar com ela e falar assim, não, esposa minha é o meu bem mais precioso. É o homem que tem que prover, mas a mulher tem que ser provida até o final da vida. Inclusive, se ela quiser me separar, eu não vou mais prover nada pra ela. Ela não vai ter direito a nada. Ah, mas ficou esse tempo todo do nosso casamento sem trabalhar, porque eu queria que ela ficasse em casa? Problema é seu. Você vai sair desse relacionamento com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque agora que eles tiveram filho é outra coisa. Só o tempo de relacionamento já geraria esse vínculo entre os dois, né? Mas eu não sei quanto tempo eles estão juntos. O filho gera mais vínculo ainda. Então, a partir do momento que ela engravida dele, né? Ele fala, opa, calma aí, que essa querida pode ser, quando eu quiser fazer o Leonardo DiCaprio e chutar o cuzão dela pra pegar uma mais nova que ela vai querer separar e levar metade das coisas que a gente teve durante o tempo que a gente estava junto. Não vou deixar, não. Então vamos no cartório e vamos separar os bens. E é por isso que eles foram agora no cartório. Por quê? Porque você só serve quando você serve a mim. Quando você não quiser mais servir a mim, ou quando eu achar que você não serve mais pra mim, quando eu achar que você já não é mais bonitinha, novinha, gostosinha o suficiente e eu te chutar, você vai sair uma com a mãozinha na frente e outra atrás. E esse é o pequeno probleminha da esposa troféu. Porque você abre a tua mão por causa de macho, mas alguma hora quem vai abrir mão de você é o macho. E aí você vai sair sem nada. E aí aquela coisa que você achou que ele ia te bancar o resto da sua vida, que ele ia fazer de tudo que vocês eram um casal, que você tem direito de metade das coisas, não tem direito a nada. Porque você não é um ser humano. Você é o bem mais precioso dele. Em algum momento, esse bem ele vai se desfazer. E vai pegar outro. Tá bom, então tá bom. Muito séria que eu já influenciei vocês a quererem ser esposa troféu. Hoje eu e meu marido teve que ir no cartório, porque depois que eu fiquei grávida, eles quiseram imediatamente fazer uma união estável. Por mim, tudo bem, até porque eu tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu acredito que eu recebo hoje o mesmo tanto que o meu marido, pra vocês terem uma ideia, graças a isso aqui. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Quando eu mudei pra cá, pra quem me acompanha, quem me tirou do meu emprego? Eu saí. Só que eu vim pra cá, eu fiquei parada? Não. Eu ganhei meu dinheiro, eu fui atrás do meu. Mesmo que eu fazia aqueles vídeos de esposa troféu, vídeos é um trabalho, vocês sabiam disso? Ser influencer é um trabalho. Parecia que eu tava parada, mas naquele exato momento eu estava filmando. Parecia não, é o que você dizia, né, amor? Inclusive o vídeo dele bombou dizendo que você não fazia nada, que você não ganhava dinheiro e que ele era o provedor. Pelo visto, o pirocão não era grande o suficiente, porque ele não tava te provendo 100%, porque você tava ganhando dinheiro também. História é essa, Ballerina Farm? Filmando e eu estava fazendo. Mas aonde eu quero chegar? Se fosse o caso, porque eu e meu marido dá super certo, eu e ele assim não tem problema nenhum, a gente é uma pessoa que, nossa, dá muito certo. Só que pode acontecer dele terminar comigo. E se ele terminar? Eu estaria com o filho e eu iria pra onde? Eu não acho que meu marido faria isso comigo. Mas por que eu tô falando isso pra você? Ninguém nunca faz, amiga. Nunca. Marido nenhum faz isso, até o momento que ele faz. Porque mas até lá ele nunca faria. Ser esposa troféu. Só que assim, corre atrás do seu. Não fica dependendo 100%. Isso que mudança. Seja esposa troféu. Mas nem tanto. Calma aí, galera. Não é tanto assim. Porque não vale a pena, pelo menos ter na cabeça, se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Eu tenho as minhas condições e eu resolvo, entendeu? Sei. Faz bastante sentido. Muito sentido. Parabéns, viu? Todo sentido mesmo. Arrasa. De polêmica aqui. Tá dividindo opiniões. Eu vou explicar pra vocês algumas coisas. Eu vou dar minha opinião, obviamente. Primeiramente, ter muito respeito aqui em tudo, porque a Gabi está grávida. Então isso não é um hater, um ataque a ela. Mas esse é um vídeo pra vocês, mulheres todas. E é uma coisa que eu vivenciei também. E aí a gente precisa conversar. Primeira coisa é que a Gabi, ela é
noiva, né? Ela mora junto com o Thiago Rando, que é um multimilionário, tá? Tem gente que acha que ele é bilionário, mas não é. Ele é multimilionário, ele deve ter um patrimônio ali hoje em dia atualizado em cerca de 80 milhões de reais. E aí, Gabi é noiva dele, tava ali morando junto, e ela descobriu recentemente que ela tá grávida, tá? E aí, agora, ela gravou um vídeo falando que ele e mais uma pessoa decidiram que eles precisavam assinar uma união estável. E no vídeo ela fala, qual é o meu regime? Eles decidiram, então, o marido e mais alguém decidiu por ela, sendo que casamento não pode ser obrigado, nem forçado, é que nem quando você vai pedir demissão. A pessoa não pode te obrigar a pedir demissão, porque isso é crime, entendeu? Então, do mesmo jeito que casamento, você tem que estar de acordo com tudo para poder, né, tomar a sua decisão de regime, se você vai casar, se não vai casar, enfim. Mas a questão é que ela aceitou esse regime, até porque ela tá grávida, hormônios à flor da pele, e visivelmente no vídeo, ela está muito chateada. E ela gravou um outro vídeo depois falando pra não depender 100% de ninguém. Os conteúdos da Gabi, quando ela começou a crescer, era ser esposa troféu, instigar outras mulheres a ter esse lifestyle. Só que ela viu agora que isso causa um efeito problemático. Porque, vamos supor que eu sou seguidora dela, acho a vida dela incrível, largo meu trabalho pra ser esposa troféu e não tenho renda, não trabalho, não faço nada. Então, assim, não é um conteúdo que é muito legal, porque você tá instigando pessoas a ter uma realidade igual à sua, né? Ensinando como ser e o que fazer, né? E tem muitas meninas que fazem isso aqui. E aí ela gravou um vídeo falando, mas eu fui gravando meus vídeos, eu tenho dinheiro, agora eu ganho quase a mesma coisa que o meu marido, né? Porque ela é bem grande aqui nas redes sociais. Mas aí, gente, vamos para outro ponto. Ela gravou esse vídeo aqui falando que ela e o Thiago, eles não são casados. Só que hoje eles assinaram um casamento. Só que um casamento de união estável. Não era nem do meu conhecimento que dava pra fazer união estável com separação de patrimônio, tá? Eu achava que união estável só tinha um tipo de regime, que era o básico, rápido e prático, né? Só pra formalizar a relação. Então, assim, união estável é casamento, sim. Você não tem ali a certidão de casamento de um casamento civil, mas ele é válido, entendeu? Como um casamento. Então, sim, Gabi, você é casada. Agora você é, de fato, casada com o Thiago. Mas o que me pegou mais, que assim, eu acho que as pessoas não estão prontas pra essa conversa. Mas antes de você casar, você tem que falar sobre dinheiro. Porque amor não é pra sempre. Você só conhece uma pessoa depois que você briga com ela. Eu e meu marido, quando a gente decidiu casar, não teve um super pedido romântico nem nada. Mas eu queria comprar um apartamento, queria sair dos meus pais. Ele queria comprar um apartamento também. A gente se juntasse, conseguia comprar. Enfim, muitas coisas. E a gente sentou pra conversar sobre regime de casamento. E aí, a gente vai casar separação total de bens, parcial de bens, vamos fazer união estável, vamos fazer o casamento civil? Isso precisa ser conversado. E aí, eu conversei com ele. Ele deu a proposta dele, eu dei minha proposta. Aí eu conversei com meu pai, que é advogado. Eu conversei com amigas, mulheres que são advogadas. Porque eu preciso saber de todos os meus direitos. E ela pareceu não ter tido a oportunidade de fazer isso. Um casamento civil, sei lá, de qualquer outra forma. Porque ela não é uma pessoa. Lembrando, ela não é uma pessoa. Quem decidiu, com certeza, foi o cara e o advogado dele. Entendeu? Ela não é uma pessoa, ela não tem voz. Ela tá ali pra ser um troféu. O troféu não fala. Ele só fez porque ela tá grávida. E ela não teve chance de consultar o advogado. Ela não levou nenhuma testemunha pra ler nada, nenhuma documentação. Pra mim, foi totalmente coagida a fazer isso pra não pagar de interesseira, né? Estou com você por amor, não por dinheiro, que é meu amigo, que é seu. Só que essas coisas precisam ser conversadas antes. Porque a gente não sabe se ela abriu mão, ela parou de trabalhar, que ela já falou, pra ir morar com ele. Se isso foi um pedido dele, e nesse tempo ela não trabalhou, ela também tem direitos legais. Porque ele pediu pra ela parar. Entendeu? Não foi ela que quis. Porque quando a pessoa quer, ok. Mas quando a pessoa pede, o cara tá... Não, meu amor, eu quero você em casa pra mim, assim, assado. E aí ela, obviamente, acabou gravando TikTok, viralizou. Mas se isso não tivesse acontecido? E isso acontece muito, gente. Dinheiro é uma coisa que precisa ser conversada. Você quer casar? Tudo é muito lindo, florido. Mas a parte chata existe. Então, assim... É muito triste, assim, esse relato dela. Inclusive, tem gente que mandou mensagem pra ele, xingando ele. Acabou que ela causou um hater pro próprio marido, porque ela expôs, né, oversharing, né, que chama. Que é quando você expõe sua vida de uma forma... Dessa forma que expôs, né? Porque aí todo mundo tá dando opinião na internet, tem gente sendo até bastante cruel. Mas eu vim dar esse lado da história, a minha avaliação. Porque eu lembro que quando eu comecei a falar com amigas... sobre, eu e o Robinho, a gente tá vendo, você vai casar em separação total de bens, talvez seja melhor assim. Teve uma amiga minha que falou assim, cara, você tá louca? Não sei o quê. Teve uma amiga que falou assim, não, tá certo, Gabi, eu quero ser o seu. Cara, essas coisas precisam ser conversadas. Mas eu não tenho nada. Tá, mas se daqui a pouco você tiver? Eu acho que todo mundo tem a ambição de ter alguma coisa. Então, tem que realmente pensar junto. Eu sempre acho que casal que casa quer construir as coisas juntos. Então, eu acho que sua vida antes... Eu acho que casamento parcial de bens é a melhor coisa. Porque o que é da pessoa antes é da pessoa. É o que ela construiu sozinha. Daqui pra frente é o que a gente vai construir junto. Seria muito mais interessante se ela tivesse falado que eles optaram dessa forma.
não uma separação total de bens, né? Que só foi feita porque ela engravidou. Que loucura, né? O que vocês acharam disso tudo? Eu de verdade acho que não há outra. Entendo que as pessoas podem ter cabeças diferentes, pensamentos diferentes, mas na minha cabeça, a comunhão parcial de bens é a mais justa. Porque assim, não existe, gente, quando você tá num relacionamento onde você mora junto, onde você faz tudo junto, onde a pessoa trabalha, você também. Só se vocês tiverem assim, depende, óbvio, que sempre depende do formato do casamento. Mas assim, uma pessoa tá apoiando a outra, uma pessoa trabalha, mesmo que seja uma pessoa tá em casa e a outra tá no trabalho, uma pessoa tá tocando uma coisa, outra tá tocando outra, é uma equipe. O casamento, as pessoas se tornam uma equipe mesmo, assim, de apoio emocional, de apoio financeiro, de apoio psicológico, né? Então, eu acho que o mais justo e lembrando que divisão é caso um dia você se separe, a divisão, a mais justa, é a divisão de o que construímos juntos, né? É dos dois. Óbvio. Ah, mas só eu trabalhei. Porque é isso, gente. O amor, ele nunca acaba até o dia que ele acaba, né? Meu marido nunca faria isso comigo, até o dia que ele faz. E aí, se você não decidiu lá atrás, porque é foda, no início, você tem que decidir num momento onde parece que isso é uma agressão à pessoa. Só que, infelizmente, gente, a gente tem que pensar nessas coisas. Infelizmente, foi como a Gabi falou. A gente precisa pensar. Porque no momento da felicidade, do amor, ninguém nunca pensa nisso. Mas na hora do inferno, da separação, essas coisas elas vêm pra mesa e aí você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. E aí você tem que resolver. Imagina se vocês separaram tudo e aí durante a vida inteira você tava lá, né, construindo aquilo junto com a pessoa. E até lembrar se você quer realmente construir uma coisa do lado dessa pessoa, né? Porque às vezes você tem que também pensar nisso. Eu gosto dessa pessoa, mas eu não quero construir nada do lado dela. Só, pra mim, ela serve como um apoio sexual, que seja, mas o resto eu não quero. Então, assim, já deixa o jogo bem aberto com a pessoa desde o início. Porque a partir do momento que vocês começam a funcionar como um núcleo, como um casal, né? Como um centro originador de coisas, você precisa pensar que essas coisas são feitas sempre em conjunto. Né? Eu trabalho com uma coisa, o Caio, meu marido, trabalha com outra. Eu ajudo ele no trabalho dele, ele me ajuda no meu trabalho. Tudo que eu faço aqui é nosso. Tudo que ele faz no trabalho dele é nosso. Então, isso tudo é porque a gente... Ele não trabalha sozinho, eu também não trabalho sozinha, e isso tudo se entrelaça. E se um dia... Quem sabe, porque pode acontecer, se um dia a gente não quiser mais estar junto, é justo que a gente separe as coisas. É justo que cada um consiga recomeçar a sua vida com metade do que a gente construiu. Né? Eu entendo que tem outras percepções, etc., mas eu não consigo, na minha visão, eu não consigo ver de uma outra maneira. Vamos ver mais outra opinião? Vamos lá. Esse aqui é da Sandy Queiroz. Sabe quando uma pessoa posta um vídeo e consegue te estressar, você estando na sua casa, usando o seu celular e o seu Wi-Fi? Foi o vídeo da Gabriela Jacinto. O vídeo é esse aqui. O que é o nosso regime, né, que eles escolheram? Eu não tenho direito das coisas do Thiago, o Thiago não tem direito das minhas coisas. Tudo que tá no meu nome é meu, tudo que tá no nome dele é dele. Entendeu? Olha, esse vídeo dela me revoltou porque ela não é casada em cartório nem nada. Ela apenas mora junto com esse namorado dela, que ela chama de marido, mas no papel eles não têm nada. E recentemente ela engravidou. E o cara, em vez de aproveitar essa situação pra romantizar e pedir ela em casamento, porque o cara é muito rico, ele simplesmente pediu uma união estável. A gente não é casado, então tudo que tiver no meu nome é meu, você não tem direito. Basicamente, tipo assim. Não, Mona, calma aí, que confusão do cacete, não. Primeiro que a gente tem que parar de usar a palavra romantizar de qualquer maneira, gente. Romantizar não é uma coisa amorosa. Romantizar é pegar uma situação ruim e contar de uma forma que ela parece romântica. Quer dizer que você pinta de cor de rosa uma situação que é ruim. Tá? Isso é romantizar. Agora não é romantizar. Tinha que romantizar, pedir em casamento. Não. E outra, ele não pediu, não é que ele pediu um casamento união estável. União estável e casamento são dispositivos que nos dois você pode escolher a maneira de divisão de bens. Tá? Assim, ó, a qualquer momento que eu terminar. Eu entendo o que ela tá falando, mas é porque tá se falando de uma coisa meio. Não nada meu. Ela fala muito nos vídeos dela que ela é uma esposa troféu, mas qual é o troféu que a Gabriela Jacinto ganhou?
uma união estável. Ou seja, galera, não Porque o caiam nessa de troféu é ela, amor. esposa troféu. Só é bonito na internet. Na vida real, busquem o seu, trabalhe e tenha o seu próprio dinheirinho. É Não isso fique aí. dependendo de homem pra nada. Ela disse que isso foi uma ideia do marido e uma outra pessoa que a gente acredita que seja da sogra, claro. Enfim, eu achei essa situação bem triste, Ou é sogra ou é advogado, amor. bem chata. Eu tô chateada como se fosse comigo mesmo. Mas, enfim. Não seja esposa troféu. Bruna Arguello. Eu acabei de ver vídeos da Gabriela Jacinto contando que assim que ela descobriu que estava grávida, o marido e mais uma pessoa, que ela não quis dizer quem exigiram que ela fosse ao cartório assinar uma união estável, onde ela abre mão de não ter direito a nada do marido e o marido não tem direito a nada que seja dela. Eu sou cristã, mas eu sou a pessoa mais contra ser esposa troféu, que é uma coisa que a própria Gabriela Jacinto defendeu no início dos conteúdos dela. Ela levantava essa bandeira, criava conteúdo nesse sentido, diz ela que era para engajar e era de brincadeira, porque até quando ela estava falando isso criando conteúdo que ia dar dinheiro para ela, então era meio contraditório até mesmo. Então eu vou ser sempre, absolutamente sempre contra a mulher depender totalmente do marido, financeiramente falando. Aqui eu nem tô falando da questão do divórcio, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. Eu quero falar, vamos falar única e exclusivamente de uma morte. Porque tá, se você depende totalmente financeiramente do seu marido e ele morre, como é que você vai fazer? Entende? A gente não pode, hoje, nos dias de hoje, viver dessa maneira. Porque quando a gente pensa nos tempos antigos, existiam outras formas de lidar com essas situações, né? A própria família se responsabilizava pela viúva, existiam leis e cultura em relação a isso, e o custo de vida também não era tão alto assim, você só precisava ter como comer e vestir. Hoje a gente tem muitas regalias, a gente quer uma internet, a gente quer uma boa escola para os filhos, a gente quer um plano de saúde, a gente quer roupa, a gente quer maquiagem, então não tem como você hoje escolher viver às custas do seu marido. Isso é muito perigoso, eu acho muito delicado. Claro, cada família tem a sua realidade, cada momento da sua vida tem a sua realidade. Eu falo que toda regra, para ser justa, tem que existir sua exceção, porque regra sem exceção não é regra, toda regra tem sua exceção. Ter a nossa própria renda é muito bom em todos os sentidos. Primeiro, que a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque quando depende de uma renda só, sobrecarrega o marido, obviamente. A gente não consegue chegar tão longe nem tão rápido. A gente tem mais independência para poder fazer nossas coisas de mulher, que às vezes o homem não entende. A gente tem liberdade para não precisar ficar pedindo as coisas pro marido. A gente consegue, muitas vezes, até mais dinheiro que o homem, mais rápido e mais fácil. Então, por que não contribuir dessa forma com a família? Eu acho insanidade você escolher não ter a sua renda. Aí, claro, o como você vai lidar com isso, às vezes tem uma criança pequena, tudo são fases, tudo são épocas. Também, eu sou muito assim, a favor também de respeitar o que cada um escolhe para si. Se você escolheu ser dona de casa, cuidar da sua família e do seu lar, eu também tenho que respeitar isso, é uma escolha. Mas você tem que pôr na balança, levar em consideração e estar consciente da escolha que você está tomando, que é estar totalmente vulnerável, que se acontecer alguma coisa com o seu marido, tô dizendo que não tô falando de divórcio, tá? Nem tô levando para esse lado, porque se a gente for falar desse lado, a história fica muito pior e muito mais complexa e muito mais delicada. Tô falando de morte mesmo. Aí seu marido bate as botas, morre, você vai fazer o quê? Como é que você vai manter o seu padrão de vida? Como é que você vai sustentar seus filhos? Como é que você vai sustentar a casa? Então fica a reflexão. É um recorte bem específico, né? Mas é óbvio que a esposa troféu ela vai ser de um recorte específico também. Tem uma coisa que ela fala, esse negócio de morte eu acho
também é bem importante, porque não é só simplesmente a separação, mas ela fala sobre a questão de você ser só dona de casa, e aquilo, no início do vídeo eu já falei sobre isso, essa separação entre dona de casa e esposa troféu, que não é a mesma coisa, mas assim, a dona de casa, você, querida que é dona de casa, não fale que você não trabalha, porque você trabalha. Inclusive, mulheres hoje em dia normalmente têm dupla jornada de trabalho, porque trabalham e depois trabalham em casa. Então, o trabalho da casa é um trabalho. É um trabalho, inclusive, muitas vezes mais extenuante do que um trabalho fora de casa, um CLT da vida, e ainda sem direito nenhum, sem férias, sem folga. Então, a senhora que é dona de casa, a senhora trabalha e trabalha bastante, tá? Vamos ver esse aqui da Júlia Mu. A Eu Júlia acho sempre que traz vocês estão umas muito visões bobinhas, boas. muito inocentezinhas com essa história da Gabriela Jacinto. Sigo ela desde que ela tinha, sei lá, 20 mil seguidores. E a Gabriela sempre teve, muito claramente, uma narrativa barra personagem. Ela começou com o personagem da esposa troféu. Então, eu lembro também uma coisa, que eu lembro de ver alguns vídeos dessa Gabriela, e no início era meio irônico, assim, a história da esposa troféu. Né? Eu lembro isso, tem algumas que são realmente, defendem bastante o negócio da esposa troféu, mas eu lembro que a Gabriela Jacinto tinha uma pegada um pouco irônica, do tipo, eu sou esposa troféu, não sei o quê, mas que não era bem assim. Eu posso estar enganada, eu posso estar confundindo ela com outra pessoa, mas eu lembro que ela era assim no início, não era fez não? ela bombar muito, e daí de tempos em tempos ela lança um novo personagem na história. Eu acho muito precipitado sair fazendo campanha de meu Deus, coitada, porque ela tá num relacionamento abusivo, porque ela tá sofrendo, quando a mulher já deixou claro 1000 vezes que ela não depende financeiramente do cara. E ela, inclusive, se arrepende dos conteúdos que ela fez influenciando as pessoas a ser esposa troféu. E ela já falou várias vezes que o conteúdo de esposa troféu era para engajar. Porque a Gabriela é muito boa nisso. Ela sabe criar ganchos maravilhosos pro vídeo dela. E ela sabe contar as coisas de maneira muito envolvente. Então, antes que vocês comecem a transformar a vida da menina num inferno por causa de uma besteira que vocês acham que é um grande problema e quando vê não é. Mas é o que ela quer também, né? Se ela tá querendo isso como conteúdo, é o que ela quer. É que a gente esteja aqui comentando sobre isso, né? Vocês deveriam esperar a história se desenrolar um pouco mais. Eu acho que não é nem sobre transformar a vida dela no inferno, é sobre se revoltar com uma coisa que talvez não seja nem real, né? Essa aqui é a Catiúcia Ronick, advogada. Opa, uma Hoje eu e advogada. meu marido teve que ir no cartório, porque depois que eu fiquei grávida, eles quiseram imediatamente fazer uma união estável. Por mim, tudo bem, até porque eu amo eu xícara tenho dinheiro. transparente. Será que tá tudo bem mesmo, Gabi? Vamos olhar essa história direitinho? Até 24 horas atrás, você era a esposa troféu. Agora, oficialmente, você está em uma união estável. E sabe por que eu digo oficialmente? Porque você já vivia em uma união estável. Só não estava formalizada em cartório. Isso aqui é que você tem que entender. Para quem não sabe, a união estável não é a mesma coisa que o casamento. E tem muita gente que vive em união estável sem saber. Se você tem um relacionamento duradouro, estável, constrói patrimônio e dívidas juntos, tem a intenção de formar família e se mostra ao público como casal, já se está diante de uma união estável. E olha a surpresa. Quem vive em união estável tem, em regra, o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo é Pode me contratar, galera. Já pode me contratar pra fazer o teu casamento, tua união estável, porque, ó, eu tava certa. dividido. Sabe como é que muda isso? Fazendo o que uma o Thiago união fez. estável. Ou melhor, No cartório. como disse a Gabi, o que eles decidiram. Agora, eles oficializaram a união estável e escolheram um regime de separação de bens. Porque se você quisesse hoje, antes de assinar o seu união estável, se quisesse hoje pedir divórcio, ele já tinha que dividir tudo. A partir de agora, o que é dela é dela e o que é dele é dele. Mas e o tempo que veio antes, não conta? Conta. Mas parece que eles esqueceram disso. Até hoje, Gabi, você vivia em uma união estável, que por regra tinha o regime da comunhão parcial, e não um namoro. Afinal, até noiva você está, grávida, com um relacionamento firme exposto por toda a internet. Eu sei que está tudo bem, porque você tem dinheiro, mas e se não tivesse? E se de fato você fosse apenas uma esposa troféu?
esse papel assinado hoje não ia te dar direito a 1 centavo daqui para frente. Eu sei bem como está a sua cabeça. Encontro clientes diariamente em situações como essa. E de bônus, você está recebendo uma enxurrada de comentários nos vídeos, se tornando mãe e tendo que lidar com uma bomba que eles armaram para você. Mas olha, você não está sozinha. O que você precisa é de uma advogada que te veja muito além dos vídeos dessa rede. Esse vídeo é para esclarecer a tempestade de dúvidas que vinha em muitos comentários do vídeo dela. E para você, Gabi, fica um alerta e meu abraço. O que dizer? Nada. Só ficar calada aqui. Fabi Bubu, quanto tempo você não aparece nesse canal, Fabi? Pelo amor de Deus. Quando a Juju Palteira falou assim, gente, esse assunto da esposa troféu tá bombando, até a Fabi Bubu fez vídeo, eu falei, meu Deus, a internet voltou? Voltaram a comentar de algum assunto? Porque, pelo amor de Deus, o que aconteceu? 2025 ainda não começou no TikTok. Que não teve uma treta que o povo todo comentou. Paloma não aparece aqui há 15 anos. O que tá acontecendo? Sabe? Ai. Eu acabei de ver um vídeo da Gabriela Jacinto falando que ela ia no cartório fazer união estável com o marido dela. Vamos chamar de marido. Eu até comentei, eu não sei se ela fez união estável com separação total de bens, mas a união estável de padrão, de praxe, ela é como união parcial de bens, ou seja, a partir do momento que vocês se conheceram, tudo que vocês ganharem, né, conquistarem é de vocês. Vai dividir. Tanto que eu e o Sr. Hélio temos união estável. Não somos casados porque eu fiquei enrolando, mas temos união estável. Acho que a data é 2018 que eu coloquei lá. Se você não tem nenhum papel com ninguém, você pode entrar na justiça e comprovar uma união estável. Então, por exemplo, hoje, se eu não tivesse todos os vídeos que eu tenho aqui, todos os natais que eu passo com o Shigeru, a gente dorme junto, tem meus vídeos, eu provo uma união estável, a gente constituiu. É isso, você não precisa ter uma união estável oficializada para ter uma união estável. É só você comprovar que você tinha uma união estável, literalmente. Uma união quer dizer duas pessoas juntas. Estável quer dizer que não era uma coisa de fim de semana, que era não sei o quê. É que era um casal com intenção de constituir família. Uma família, certo? Se você não tem papel com ninguém e você vai entrar na justiça, você vai ter que comprovar, Sim. que você tinha uma união estável, que é o intuito de formar família com essa pessoa. Então, se você não tem nada, às vezes fazer uma união estável é bom, desde que ela seja pelo menos comunhão parcial de bens, nunca separação total de bens. E é preciso que as mulheres entendam, a separação total de bens, ela prejudica as mulheres. Sim. Lembrando que o exemplo do burro é a exceção. Eu estou falando aqui dessa situação que a maioria de nós vivemos, onde a renda maior da casa é do homem e a mulher ganha menos quando trabalha ou então ela se dedica aos serviços de casa. Então, a separação total de bens significa que se acabar, você vai sair sem nada, sendo que para que aquele homem fosse trabalhar, você teve que ficar em casa lavando, passando, cozinhando. Às vezes eu penso em fechar esse canal e só repostar os vídeos da Fabi Bubu. Cuidando das crianças. Então, lembrando que ter uma união estável é bom, desde que ela seja pelo menos comunhão parcial de bens. E não aceitem um homem que quer fazer a divisão total de bens com você. Porque vocês estão formando uma família juntos, vocês são parceiros. Qual o intuito de querer que você não fique com nada, mesmo que cada um tenha uma renda? Por exemplo, quando eu fui fazer união estável com o Shigeru, foi na verdade para entrar no convênio dele, acho que foi 2020, sei lá. Só que a gente tava junto desde 2018, você pode escolher a data. Aí eu pensei, bom, como ele conquistou muitas coisas de 2018 pra cá, então bota aí 2018, que aí eu já tenho direito, entendeu? Ele fala que eu fui dar o golpe, só que agora quem tá colhendo os frutos é ele. Falando sério, gente, por muito tempo o Shigeru me sustentou, né? Eu já falei aqui algumas vezes, me dava até mesada. Só que assim, pra ele crescer no trabalho dele, quem tava aqui aconselhando? Quem tava aqui... Chegou a hater número 2, a número 1, né, pra me desmentir. Quem tava aqui recebendo ele, falando, tudo bem, amor, como foi seu dia e tudo mais? Eu. Exatamente. Não vamos forçar, cozinhando, lavando roupa, também não tava, mas dando o apoio que ele precisava, eu. Então eu faço parte do sucesso dele. Mulheres, é só pra dizer pra vocês que, assim, às vezes você acha que, tipo assim, ficar em casa, ou que você não contribuiu, você não foi lá no trabalho dele, ajudar ele no trabalho dele, não significa isso. Significa que vocês são uma família e que você contribui, sim, para o crescimento daquele homem. Além do que, uma mulher que ficar afastada do mercado de trabalho por muito tempo, pra ela se recolocar, vai ser muito difícil, enquanto aquele homem tá crescendo na carreira. Você faz parte disso. E vamos para o vídeo da Andressa Cat.
Gravidez ou uma união estável, misteriosa? Olha, eu tive a oportunidade de ver toda essa tour que foi publicada pela influenciadora Gabriela Jacinto e eu fiquei completamente transtornada, assim, de fúria. Eu realmente me irritei essa tarde. Primeiro, constatei algo que era extremamente óbvio e não, Gabriela Jacinto nunca foi uma esposa troféu. Na verdade, eu acredito muito que tudo que ela tem hoje partiu, obviamente, do trabalho que ela fez aqui na internet, de publicar vídeos, de divertir muitas pessoas, de fazer os seus conteúdos que, no meu ponto de vista, são um pouquinho sensacionalistas, mas ela tem o mérito dela. Agora, mulheres que compram esse discurso de esposa troféu, thread wife, e etc, coloca uma mulher numa posição de vulnerabilidade. Andressa, mas você fala muito em prol do feminismo. As mulheres não podem fazer o que elas querem, não devem fazer o que elas querem? Sim, eu defendo isso. Mas eu não vou defender o fato de uma mulher estar numa situação de vulnerabilidade ou 100% dependente de um homem. Porque imagina, na primeira oportunidade em que esse homem tem de usufruir de uma mulher e depois sair deixando-a completamente desamparada, ai, as chances são tão grandes, gente. Vocês andam confiando muito fácil nas pessoas. Por mais que... Eu preciso interromper, Andressa, que eu quero falar um negócio aqui. Essa história de feminismo, mulher faz o que quiser, ela é complicada. Por quê? Porque as decisões que a gente tem na vida não têm o mesmo contexto e o mesmo peso, tá? A mulher pode fazer o que ela quiser, óbvio. Isso a gente está trazendo num macro, numa teoria. Só que uma coisa é, a mulher pode fazer o que ela quiser, trabalhar, ter direito ao acesso ao mercado de trabalho, ter dinheiro, poder estudar, que são coisas que historicamente mulheres não puderam fazer. Agora, o outro lado é, a mulher ela pode ficar em casa sendo dona de casa só e o marido trabalhar? Pode. A questão é que esta decisão, ela não é uma decisão que é 100% isenta de ser influenciada por uma estrutura que faz a mulher acreditar que ela deve fazer isso. Por isso que a gente não dá o mesmo peso a uma mulher que resolve ser uma empreendedora e a mulher, o mesmo peso da decisão, não da mulher, tá? Não do indivíduo mulher, mas da decisão. A gente não diz que uma coisa ela não é paralela à outra, né? Porque uma mulher que tá querendo ser empreendedora, não sei o quê, ela tá remando contra uma corrente. Enquanto a outra que acredita, né? Então você vê essas meninas que têm algum tipo de crença, etc, que não, eu vou ser a esposa, dona de casa, não sei o quê. A mulher ela tem o direito disso, se ela quiser, mas a gente sempre precisa falar disso, porque ela tem que ter a consciência de que esta decisão não está vindo sozinha, essa decisão ela não está brotando de um lugar de 100% de escolha dela e que muitas vezes existe já uma onda que empurra ela para esse lugar. Então, você quer estar nesse lugar? Arrasa. Você pode estar nesse lugar, você tem todo o direito. Agora, sempre vai ter alguém para te alertar do tipo, você realmente está indo para esse lugar porque você quer ou porque existe já um fluxo que te empurra para esse lugar. Porque o problema, gente, é sempre o futuro. O problema é você hoje tomar uma decisão que você achou que era a melhor decisão da sua vida, né? Que fazia sentido e que aquela história, no início do relacionamento, tudo são flores. Depois, no futuro, você fala, puta merda, por que eu tomei essa decisão? Então, a preocupação é sempre essa, né? Então, é muito inocente, muito imaturo e de uma pobreza argumentativa muito forte, você trazer esse assunto de, mas o feminismo, a mulher não pode fazer o que ela quiser, inclusive ficar em casa? Sim, mas existe um contexto que faz com que as decisões tenham colorações, forças diferentes. Então é por isso que a gente sempre vai falar sobre a questão da mulher ficar em casa, decidir ficar em casa, para que ela tenha consciência dos riscos que ela está correndo fazendo isso, porque a gente sabe que numa sociedade estruturada, os riscos de determinadas decisões são apagados, porque parecem, principalmente com essas decisões, elas já são esperadas dessa pessoa. Né? Então, quando a pessoa ela já cresce acreditando de que o futuro dela é esse, ela nem para botar na balança quais são os prós e os contras, o que é bom e o que é ruim dessa decisão.
né? Enquanto ela faz quando a mulher ela toma uma decisão que vai contra o destino dado, entre muitas aspas, e é que eu tô botando muitas aspas nessa palavra, como natural para ela, e que na verdade não tem nada de natural, mas quando ela vai contra esse destino, aí sim ela acaba colocando os prós e contras, ela decide com muito mais força de estar nesse lugar, porque ela sabe que ela tá indo contra um sistema. Que sim, na minha opinião, ela errou muito trazendo, através de sua influência, esse discurso de mulher troféu, e vendendo essa imagem, porque querendo ou não, ela é uma influenciadora. E de certa forma ela acaba influenciando o pensamento de muitas mulheres ao talvez cogitar que esse estilo de vida, juntamente com o homem, é ótimo. Quando dependendo do homem, da situação e do recorte social na qual esta mulher está inserida, as coisas são bem diferentes. Mas não, isso é a prova viva de que nem tudo que é falado e vendido nas redes sociais é de fato verídico. E aí eu vou trazer a minha opinião pessoal, porque dá pra ver nitidamente no semblante de Gabriela Jacinto que ela se encontra extremamente decepcionada. E obviamente com razão. E se fosse comigo, gata, sendo muito sincera, eu teria largado de mão esse Jurandir. Porque se você não é uma esposa troféu, pelo menos dá pra ver que você é uma mulher independente, você é uma mulher cheia de si, você é uma mulher até mesmo aclamada, porque você tem um público, né? Você tem pessoas que te seguem, que gostam da sua persona, da sua personalidade. Embora, novamente, ressalto que os conteúdos são um pouco sensacionalistas, no meu ponto de vista, mas não deixa de ser uma mulher admirável. Seria sacanagem da minha parte atribuir essa responsabilidade para Gabriela Jacinto em cima do discurso que ela sempre trouxe através dos seus vídeos. Porque se ela fosse, por exemplo, qualquer outro tipo de influenciadora com qualquer outro tipo de conteúdo, ela tomaria essa mesma facada nas costas. Porque afinal a gente está falando de um homem que preferiu simplesmente uma união estável com separação total de bens, do que de fato assumir um compromisso a fim de respaldar a sua mulher. E aí, gata, você vê como é que você administra toda essa situação. Porque no meu ponto de vista, você é autossuficiente, você é maravilhosa, você, né, ganha o seu dinheiro, não precisa do Jurandir, não precisa ser esposa troféu, até porque tem notoriedade, tem um alcance na internet, tem pessoas que consomem seu conteúdo e você não precisa de um Jurandir especificamente para isso. Ou precisa? Eu acho que não. Mas dá para ver que a própria Gabriela Jacinto possui uma lucidez ao vir a público e reconhecer que esse discurso de esposa troféu é nocivo para muitas mulheres e que muitas mulheres não podem se apoiar em cima desse estilo de vida, em cima dessa narrativa, em cima desse suposto conto de fada. Porque, infelizmente, a Gabi Jacinto sentiu na pele que as coisas não são bem como a gente pensa que é, principalmente numa sociedade que detesta mulheres. É isso e forte abraço. É isso que dizer. Eu não tenho mais nada a completar. Obrigada. Beijão. Se inscreve no canal. Beijo.